Boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui na casa de Eurípides, mais uma noite de Evangelho. Evangelho este que consola os nossos corações, que a gente possa sentir cada vez mais confortável dentro da proposta do Evangelho de Jesus. Essa noite é com muita alegria que nós estamos com a presença do nosso companheiro Celso, que vai trazer palavras consoladoras nesses momentos de incertezas que a humanidade está passando. Eu convido a todos vocês nesse momento que possam elevar o pensamento a Deus, a Jesus e juntos vamos fazer a nossa oração. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai de amor, de misericórdia infinita, é com os nossos corações voltados a Ti, Jesus, que louvamos a Deus pela vida, pela reencarnação, pela oportunidade bendita que é concedida a todos nós de estarmos nessa casa de oração. Permita-nos, Senhor, que os bons espíritos que nos assistem em seu santo nome possam envolver a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, na sua vibração amorosa, de amor e de paz. E essas vibrações possam alcançar os nossos lares, envolvendo os nossos entes queridos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo, da alma, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, mas ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe entregues a novas faltas e livra-nos do mal, o mal que ainda existe dentro de nós, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. As vibrações dessa prece, Jesus, em seu nome, iniciamos a nossa reunião da noite. Que assim seja, graças a Deus. Conforme nós falamos, é com muita alegria, nós recebemos o nosso amigo Celso. Celso? Seja bem-vindo, viu, Celso, à nossa casa. Obrigado. Gente, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco e que a gente até possa começar compreendendo o significado dessa paz de Jesus. É uma coisa bem diferente daquilo que nós imaginamos, do que é viver essa paz de estar em casa, estar num momento de serenidade, de tranquilidade, sem nenhuma perturbação e tal. A paz, que a gente fala de paz de Jesus, é aquela que vem com o conhecimento de que nós somos seres espirituais, primeira coisa. E em segundo lugar, que nós somos seres divinos, da mesma natureza de Deus, porque somos filhos de Deus. Se nós não conseguirmos assimilar esses princípios, a gente vai ter muita dificuldade para vivenciar essa paz do Cristo, essa paz de Jesus. Então a paz de Jesus, ela naturalmente se instala nas criaturas que buscam conhecer a si mesmos, tendo como ponto de partida o fato de que você foi declarada desde o primeiro ato como filhos de Deus, como criaturas feitas por Deus. Então, partindo desse princípio, a gente vai fazer uma viagem no tempo até nós chegarmos aqui hoje e entendermos que a partir do momento em que nós colocamos os nossos pés na terra e os nossos pensamentos no ar, nós começamos a construir realidades sem saber que nós o fazíamos. Nós começamos a criar a natureza, a criar os acontecimentos, a criar os episódios, a criar os relacionamentos, a conduzir os relacionamentos, a fazer com que as pessoas tivessem comportamentos baseados naquilo que eu penso sobre ela, e a gente não conseguiu formar a ideia de que nós somos construtores de realidades. Então, para a gente construir uma realidade, é preciso a gente saber o que é que estrutura a realidade. O que é que faz a estrutura do universo?
E a gente vai chegar num ponto comum, numa origem comum, a partir do momento em que a gente começa a estudar o Evangelho, apesar de que a gente já teve contato com essas informações de milênios e milênios, e a gente não se deu conta porque faltava maturidade, faltava capacidade de compreender as coisas, de entender as coisas. A gente vai começar a ter esse entendimento a partir dos conhecimentos que Jesus trouxe. Porque muito mais mesmo do que simplesmente um conjunto de informações religiosas que podem dar a você uma salvação, esses conhecimentos que o Cristo trouxe são conhecimentos estruturais de uma nova dimensão da sua própria realidade. São informações com as quais você, de modo autônomo, de modo independente, de modo consciente, vai aprender a construir realidades, vivências e situações de propósito. Sabendo o que você vai construir, você vai passar a ter um conhecimento que você jamais imaginou que poderia ter, que é o conhecimento da origem de todas as coisas. Eu posso até levantar aqui uma solicitação para vocês começarem a participar desse estudo comigo, para vocês me dizerem o que é que dá origem às coisas. Se alguém quiser responder, pode responder, não tem importância, porque aqui não tem certo e errado, aqui a gente está aprendendo junto. O que é que dá origem às coisas? Pensamento. Pensamento é a forma de você expressar o que dá origem às coisas. Conhecimento. Conhecimento. Então, o conhecimento é o elemento fundamental de tudo aquilo que estrutura o universo. Você está aqui nesse plano de existência física para testar os seus próprios conhecimentos e transformar isso em sabedoria, ou seja, em conhecimento e da derivação que decorre do conhecimento. Mas não só isso. Você está aqui para buscar novas informações que acrescentem valor a você e à vida. E que te tornem mais próximos, cada vez mais próximos do conhecimento de que você é um ser de imensurável poder. Que você é um ser de poder que não tem como medir, como mensurar o poder. A sua natureza é Deus. E as pessoas negam isso o tempo inteiro. É filho de Deus, mas não é Deus. Ué, isso é uma impossibilidade, simplesmente uma impossibilidade. E a partir do momento em que essa configuração de informação é colocada à sua disposição, ela abre para você o espaço na sua própria mente para você se tornar aquilo que você sempre foi, mas que nunca assumiu de modo integral. Né? Jesus falou aí várias vezes: aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. E nós não demos conta do que isso significa, qual o significado disso. Eu não posso negar a minha natureza divina, não posso negar a minha irmandade com Jesus, não posso negar a minha irmandade com as outras pessoas, mas não são pessoas com pessoas, mas sim espíritos com espíritos, seres divinos com seres divinos. E aí então a gente vai passar a dar importância e valor às palavras como um instrumento de construção de realidades e de vivências, de formação de natureza em torno de nós. Bem, se cada palavra que significa alguma coisa, ela é uma energia viva, ela é um elemento substancializável, ou seja, materializável, e ela é, ao mesmo tempo, energia que dá poder, que gera movimento, que cria ação. Então, quando você se acumula de um determinado nível de informações, você passa a agir sem estar na sua consciência de que você está agindo por conta daquelas energias acumuladas, mas você está. Então, quer dizer, nós agimos em 90% das circunstâncias de modo automático, baseado nas energias acumuladas. Então, que significado ou importância isso pode ter para você ou para qualquer um de nós? Bem, hoje nós estamos vivendo um momento extraordinariamente importante no nível cósmico,
E as pessoas ainda não se deram conta do que significa isso. Nós estamos vendo a materialização daquilo que está dentro da nossa própria mente, que hoje a gente chama de vírus, a materialização de uma informação, de um conhecimento, ou de um conjunto de conhecimentos de energia negativa, que tem a capacidade de se tornar uma coisa substancial, uma coisa de matéria, uma coisa física. A gente não imagina como que uma pessoa que mora lá no Alto Xingu, que é indígena no Alto Xingu, e uma pessoa que mora lá na Terra do Fogo, lá no final da América do Sul, ou outro que mora lá na Oceania, como é que essas pessoas vão contrair o coronavírus? Será que o coronavírus sai pelo espaço e se espalha como a atmosfera? Não. Não é assim que funciona. O elemento humano tanto faz o que está lá no Xingu, quando está na Oceania, quando está lá na ponta da América do Sul, ele pensa. Por isso ele está colocando o quê? Energia em movimento. Coisa viva em movimento. E existem duas classes de coisas vivas que nós colocamos no mundo e a gente nem se dá conta disso. E a gente experimenta isso, a gente vivencia isso, a gente tem contato com isso e não sabe como que isso chegou na nossa vida. Então, esses dois elementos de energia que nós colocamos na experiência, na vida, no mundo, que a gente coloca no nosso próprio caminho, são as palavras, energia positiva ou negativa de acordo com o conteúdo dela, com o objetivo dela, com que finalidade tal palavra foi pronunciada por nós. Para construir ou para destruir, para fazer o bem ou para fazer o mal, para falar o bem ou falar o mal. Então, essas energias estão aí postas na vida para a experiência de quem as criou. É para todo mundo? Claro que não, não é para todo mundo. Todas as pessoas estão sujeitas à mesma doença da mesma forma? Não. Num grupo, dentro de uma casa, dentro de uma família, ou dentro de um estado, ou dentro de uma cidade, um grupo é atingido, outro não. No mesmo lugar onde a pessoa mora, uma pessoa dentro de casa tem, outro não. Então, o que a gente precisa de começar a compreender é que nós estamos fazendo a nossa realidade acontecer e nós estamos nos colocando no nível da submissão da realidade, da sujeição da realidade, de acordo com a nossa própria emissão, com a nossa própria vibração, com a nossa própria energia. Então, as pessoas que estão sendo afetadas, a gente vai aproveitar e falar do contexto, né, desse momento atual, que estão sendo afetadas pelo coronavírus, que é considerado grupo de risco, não são só as pessoas idosas, mas muito mais as pessoas idosas, isso é reconhecido. Mas entre as pessoas idosas, aquelas que têm mais comorbidades, ou seja, que têm outras doenças. Então, do que nós estamos falando, na verdade? Nós estamos falando de pessoas cuja emissão de energias, pela via do pensamento, das palavras, das ações e das atitudes, as colocam num nível de vibração abaixo da chamada ressonância de Schumann. Quem já ouviu falar da ressonância de Schumann aí, gente? Ressonância de Schumann é o nível em que é medida a vibração planetária. A vibração planetária. Nós temos, em regra geral, de modo geral, a mesma vibração planetária. Aqueles que descem do nível da vibração planetária, que ficam abaixo dessa vibração planetária, estão num nível de alta sujeição às intempéries da natureza, aos acidentes, aos desastres, às doenças, aos problemas e a muitas outras coisas. Todas as coisas que têm energia negativa, que nós chamamos de mal, são atraídas para aquele que tem maior concentração da energia do mal em si. E às vezes a pessoa pode até parecer uma pessoa boa, e é uma pessoa boa, mas os pensamentos continuam ali fervilhando em pensamentos negativos, em coisas ruins, em medo, intensamente envolvido pelas notícias, envolvido pelo clima que você está vivenciando a sua experiência, e ele não se dá conta disso. Então vamos tirar proveito dessa situação para reconhecer que o elemento mais mortal que o ser humano já conheceu chama-se medo.
Quanto mais você vibra no medo, mais você atrai o que teme e as coisas que lhe são similares, semelhantes ou da mesma natureza. As pessoas que agem inconscientemente porque estão envolvidas no modo de ser natural dos seres humanos, nas redes sociais, nas fofocas, em falar mal dos outros, falar mal do vizinho, falar mal disso, falar mal daquilo. Isso, gente, chama-se coronavírus. A gente não acredita nisso. Falar como? Como que palavra vai se tornar uma bactéria? A palavra se faz carne. A palavra se faz matéria. Nada que existe, existe sem a palavra. Tudo que foi feito pela palavra. A palavra estava com o poder divino quando foi colocada na mente do homem. E a palavra é o poder divino em nós. Você pode usá-la para o bem ou para o mal. Mas é o poder divino. Você se adoece, você se empodera, você se transforma a partir do que você pensa, a partir do que você alimenta seu corpo. Porque cada pensamento atinge instantaneamente todas as células do seu corpo. E o seu sistema nervoso não é só um sistema nervoso para poder te dar uma capacidade motora, não é. O sistema nervoso é como se fosse uma circulação do sangue divino, que é a energia das nossas próprias palavras, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias ideias. Cada pensamento do homem, bom ou ruim, alimenta todas as células dele, do pé à ponta do cabelo até a ponta da unha. Então chegou o tempo em que nós precisamos de saber que somente nós podemos fazer a nossa vida ser como ela é ou ser diferente do que ela é. Não existe outra coisa que possa fazer isso, nem outra pessoa, nem outra circunstância que faça isso por nós. Desde quando nós entramos no mundo, no aprendizado do conhecimento espiritual, que para todos tem início na religião, você está recebendo informações sobre a teoria divina que revela o que você é e como você funciona. Então, as pessoas ficam pensando assim, puxa vida, mas que coisa complicada, que coisa estranha. Isso não tem nada a ver com religião, isso nem tem nada a ver com espiritismo. Então, espírito, que a gente sempre fez uma ideia de ser uma entidade, é uma forma que se designa entidade? Sim, é uma forma. Mas espírito é palavra, espírito é conhecimento, espírito é energia. Espírito é uma palavra que identifica alguma coisa. Então, o espírito da preguiça é um estado de ser, um modo de ser que identifica uma pessoa que cultiva a falta de ação, o ócio. Assim como uma pessoa que é extremamente dinâmica, pessoa muito energizada, muito capacitada, muito ativa, o espírito dessa pessoa é um espírito de movimento, de ação, um espírito de trabalho. Então, tudo advém do modo de pensar da pessoa. Se ela está em permanente trabalho na mente, sempre querendo criar coisas novas, sempre querendo fazer coisas novas, tomando iniciativas, então esse espírito se apodera da pessoa. Essa energia toma conta das ações da pessoa e a pessoa passa a se mover e a agir a partir dessas ideias que ela cultiva. Então, desde sempre foi dito que aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele colherá. Que ninguém pode colher figo se plantar espinho. Que ninguém pode colher espinho se plantar figo. Nós estamos falando de quê? É de figo e de espinho? Não, estamos falando de vivências, situações, realidades, problemas, capacidades, recursos, vivências saborosas, gostosas, experiências maravilhosas. Então elas advêm dos arranjos mentais que você faz, que são benéficos. Bem, outra coisa que também, nesse momento, vai despontar na consciência de todos nós, porque é chegado esse momento das pessoas saberem disso.
que todas as pessoas que eu conheço, que algum dia eu vi, pela qual eu passei, que conversou comigo ou não, ou que eu vi na televisão, em qualquer lugar, a partir do dia em que eu vi essa pessoa, ela passou a fazer parte de mim. Ah, mas isso é inexplicável, Celso, isso não funciona desse jeito, não. Como é que você pode explicar uma coisa dessa? Cientificamente é impossível. Não, não é. Porque quando nós temos ideias, quando nós temos pensamentos, quando nós ativamos os nossos sentidos e captamos uma imagem, o que é que nós fazemos é incorporar essa energia ao nosso ser espiritual, ao nosso patrimônio de conhecimento. As conexões cerebrais se alteram, a quantidade, o conjunto de valores se alteram quando eu tenho mais informação, mais conhecimento. Então uma pessoa que entrou em mim nunca mais vai sair. Posso nunca mais pensar nela, mas ela nunca mais vai sair. Ela passou a fazer parte do meu espírito. Então a ideia de Deus tem a função exclusiva de fazer com que você, em algum momento, a ative dentro de você e torne Deus vivo dentro de você. E faça com que os poderes de Deus, que você também os conhece por meio da literatura espiritual ou religiosa, também se tornem seus poderes. E eu falar, mas Celso, você está falando coisas assim estranhas, né? Quem que falou isso com você? De onde você tirou essa ideia? Jesus não disse, eu e o Pai somos um? Quem vê a mim, vê o Pai. E tudo o que eu faço é para que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então esse significado é o que nós estamos descobrindo agora. Entendendo que ser filho de Deus é ser Deus também. Que isso implica em eu entender que as leis que regem a natureza divina, que foram passadas para o homem, são as minhas leis, aquelas que me dão poder ou me tiram poder, aquelas que me dão capacidade ou me tiram capacidade, aquelas que me colocam em situação de isenção, imunidade e vulnerabilidade, ou que me colocam na sujeição total, como vulnerável, como uma pessoa extremamente afetada, capaz de ser afetada por todas as circunstâncias, ou por qualquer circunstância, e sujeita ao que está à vivência externa. A mente coletiva. Nós nunca pensamos sobre isso. Mas a gente chama por uma visão que vai alertar vocês. Todas as pessoas que participam do pensamento coletivo estão vivendo aquilo que a gente poderia chamar de vida de gado. Vida de manada. O que um faz, todo mundo faz. O que um acredita, todo mundo acredita. O que um pensa, todo mundo pensa. O que um fala, o outro replica. Vai passando, vai passando, vai passando. Mas nós somos seres divinos. O que nós precisamos tomar consciência é que nós temos regras para viver a melhor experiência divina. Nós mesmos. Quais são essas regras? Primeiro é compreender que o outro nunca é de fato o outro, ele está em mim. Se eu pensar em alguma coisa sobre qualquer pessoa, a primeira pessoa a ser afetada pelo meu pensamento sou eu. Não é pensar sobre A, B ou C. É pensar. E com isso, alimentar a conexão cerebral em mim. Em mim. Pode replicar no outro? Pode produzir efeito no outro? Sim, são emissões de ondas de energia que podem encontrar alcance, podem encontrar abrigo se a pessoa estiver no mesmo nível de vibração ou abaixo. Ela vai encontrar abrigo, vai encontrar efeito, vai produzir efeito. Mas nunca, jamais, em tempo algum, vai produzir efeito no outro sem ter produzido em você primeiro. Então não é uma questão de eu amar ao próximo, porque o próximo é bom, porque o próximo merece. Não é uma questão de eu amar o próximo porque Deus mandou, ou porque Jesus falou. É uma questão de eu amar a mim mesmo. Amar ao próximo como a mim mesmo, que é igual a amar
a Deus. Olha aí a conexão. Acabei de fazer a conexão tripla. Filhos de Deus, somos deuses. O outro é filho de Deus, também é Deus. Amar ao próximo é igual a amar a Deus, e amar a Deus é igual a amar a mim mesmo. E amar ao próximo é igual a amar a mim mesmo. Não existe ninguém separado de mim. E nem ninguém separado de você. As suas experiências pela vida fora já te mostraram que as pessoas são como você pensa que são. Será que é coincidência? Eu sempre acertei. Eu achava que a pessoa não prestava e ela não prestava mesmo. Depois eu conheci ela melhor e aí comecei a achar que ela prestava e ela passou a prestar. É coincidência? Não. Tudo é como nós pensamos que seja. Todas as pessoas são como nós pensamos que elas sejam. Então aprenda a pensar sobre o outro para que você comece a ver o outro ser como você pensa que é. Como você quer que ele seja. Como você gosta. Ah, mas isso que você está falando aí não tem um fundamento, não tem uma base. Então vamos achar uma base. Não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Com a mesma medida com que medis, sereis também medidos. Aí olha só o efeito, a causa, a lei de amor, a lei de atração, a lei da gravidade, a lei do magnetismo, tudo funcionando. A partir do quê? A partir da palavra, que é o quê? Energia em movimento. Quem estuda eletricidade, quem conhece sobre eletricidade, sabe do que eu estou falando. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, o pensamento é energia eletromagnética. Quando eu movo um pensamento, eu crio um campo de atração daquilo que eu estou pensando ou de todas as coisas que são da mesma família, que são do mesmo grupo, que são da mesma natureza. Portanto, quando você tem um pensamento negativo, você atrai não só o mal no qual você está pensando, mas todos os males da família. Ou seja, tudo aquilo que é correlato, tudo aquilo que vai contribuir, tudo aquilo que vai favorecer, tudo aquilo que vai aumentar, tudo aquilo que vai te dar abundância do mal que você está pensando. E o bem é a mesma coisa e de uma maneira muito melhor, infinitamente melhor. Então, se eu tenho um pensamento bom sobre seja o que for, aí as pessoas falam, mas esse negócio de pensamento positivo não funciona, porque isso aí é de autoajuda, isso não dá certo, não sei o quê. Imagina só, você emite um campo de energia eletromagnética. Acendeu a luz e apagou-se instantaneamente. Vai continuar a claridade para você continuar andando ali pelo salão? Se eu apagar a luz aqui instantaneamente, eu vou conseguir enxergar igual quando está com a luz acesa? Não, claro que não. Então eu tive uma ideia, eu tive um desejo, eu tive um sonho, eu tive uma vontade, eu tive um querer. Tudo é possível, porque as possibilidades estão dentro do seu próprio cérebro. São informações, são conhecimentos. Tudo é possível. Aí eu tiro e levanto uma possibilidade, falo assim, eu quero uma possibilidade magnífica, mas eu não tenho fé que eu vou dar conta, não tenho fé que eu vou conseguir. Fé é um instrumento subjetivo, é alguma coisa que não existe, é alguma coisa que eu tenho que depender de alguma coisa para ter fé? Não, eu preciso saber como que eu formo a fé. A própria fé não é uma coisa casual, acidental ou incidental. Ela se forma. Então eu elejo uma possibilidade, acendi a luz. Essa luz que eu acendi a respeito da possibilidade que eu pensei, ela é elevada ao nível cósmico. Todo o cosmo vai ver que eu acendi uma luz. É como se eu tivesse levantado uma bandeira. Como se eu tivesse levantado uma bandeira. Então, eu levantei a bandeira. Se eu abaixar instantaneamente, vai desaparecer a luz, então ninguém mais vai ver. Mas e se eu continuar com essa bandeira levantada? Se eu continuar pensando? Se eu falar bastante sobre isso?
se eu transformar aquilo em atitude, se aquilo incorporar as minhas ideias de uma maneira tão profunda, tão intensa, que mova as minhas ações. Que me faça me mover por aquilo. Porque as energias, quando acumuladas, elas fazem você agir no automático. Você nem precisa pensar, porque já pensou muito antes. Já acumulou energia, então você vai agir automático. Se você quer contrariar alguma coisa, quer fazer diferente, vai dar errado, porque aquilo ali já está matricialmente acumulada a energia para te dar um movimento destinado a conseguir aquilo que você pensou muito. Coisa boa e coisa ruim dá a mesma coisa. A mesma coisa. Pensou muito numa coisa ruim, acumulou energia suficiente, vai agir de maneira errada ou equivocada, ou de maneira que vai ser contraproducente em relação àquilo que você queria, aquilo que você desejava. Então, já chegou o tempo em que nós precisamos entender que, como seres divinos, filhos de seres divinos, temos poderes divinos e ele é utilizado pela palavra a partir de um recurso. Que recurso é esse? Pensar de maneira constante. Pensar de forma recorrente. Usar sempre falar das coisas que eu quero que me venham, que me aconteçam. Estar sempre com isso em evidência. Sempre com essa energia em foco. Então essa realidade vai acontecer na minha experiência. Porque o ser divino não criou o dia, a noite, os animais, as plantas, os rios, as águas, um dia só. A Bíblia relata que a criação foi feita de maneira gradual, sequencial. Então eu preciso de entender que o método criador divino de realidades não me permite trabalhar um primeiro dia, parar no segundo, trabalhar no terceiro, parar no quarto. Não, eu tenho que trabalhar constantemente até que a criação esteja concluída. Qualquer que seja a minha realidade, é um carro, é uma casa, é dinheiro no bolso, é realização financeira, tudo isso é construído trabalhando-se todos os dias na ideia até alcançar o objetivo. E o ser humano ainda acha que vai viver no céu e que vai deitar na relva verde, na graminha verde, de roupa branca, e viver em paz para sempre, sem fazer nada. Acreditem, isso é brincadeira, isso é piada. Você está na vida para aprender a construir a sua própria realidade. Na dimensão superior, na próxima dimensão, e a próxima dimensão da vida, é bom que nós saibamos, que não é uma dimensão carnal mais. Se ela não é uma dimensão carnal, o que significa? Que eu vou ter que deixar esse corpo aqui, talvez possa ser a última vez que eu estou passando por essa experiência humana. Mas para isso acontecer, é preciso que eu compreenda que o processo que me coloca na próxima dimensão e que me permite viver nessa próxima dimensão requer a incorporação de valores que correspondem aos elementos de criar realidades nessa dimensão. Então, se eu quero uma dimensão superior, eu tenho que aprender agora quais são os valores superiores e com os quais eu vou pensar, vou criar ideias, vou formar conceitos e formar as circunstâncias que vão estar no meu entorno, na minha própria experiência. E então é preciso a gente começar a reconhecer dentro das nossas palavras quais são as palavras que hoje são estruturantes do ser superior que eu sou. Existem palavras que são estruturantes. Elas vão se tornar minhas atitudes pelo simples fato de eu continuar pensando que eu tenho que ser, eu devo ser, eu preciso ser alguém virtuoso como Deus é virtuoso. As principais virtudes que nos levam a mudar de estágio, de fase, de passar para outra dimensão e ter o direito de permanecer, são todas elas conhecidas nossas, mas nós não conseguimos agrupá-las de tal modo que a gente possa entender que é muito importante eu cultivar essas palavras, esses pensamentos e essas ideias para criar a estrutura espiritual que me dá direito a viver numa dimensão espiritual superior. E quais seriam essas virtudes?
seriam a honestidade, a sinceridade, a verdade, a pureza, a harmonia, a leveza e paz, pureza, harmonia, sinceridade, verdade. O que mais? São 7 virtudes de Honestidade. Honestidade eu falei primeiro. Sinceridade. Faltou uma. Temperança. Faltou uma. Não, essa aí está incluída nas outras, dentro dessa que eu falei, mas faltou uma. Faltou uma, gente, uma só. O que vocês acham que é muito importante em relação a eu saber que existem leis que são divinas, que regem a minha vida, que existem naturezas superiores, que existem poderes superiores? Fidelidade, que tem a ver com fé. Tá? Fidelidade. Por exemplo, eu sei assim, olha, se você for honesto, você vai emanar uma vibração tal que vai criar um campo em torno de você que vai te tornar invisível magneticamente para ladrões. E as pessoas não sabem disso. Mas não é todo mundo que é roubado, não é todo mundo que é assaltado, não é todo mundo que é sujeito a tudo isso. Então as pessoas que cultivam a honestidade em todos os níveis, e no nível mais intenso, em todas as circunstâncias, formam em torno de si um campo magnético que as torna invisíveis para ladrões, para estelionatários, para pessoas que são capazes de te enganar. A fidelidade fala de outras leis, fala, por exemplo, da lei de amor. Que a lei do amor, ela está presente em todos os acontecimentos. Inclusive, aí as pessoas ficam abismadas quando falam um negócio desse, assim, falam assim, Celso, agora você endoidou o cabeção de uma vez por todas. O bandido que está lá no alto do morro do Rio de Janeiro, dando tiro com fuzil AK-47, eu sei lá como é que chama ele, por aí, R15. A R15, seja lá o que for, ele está agindo por amor. Celso, você endoidou, isso aí você não pode sair publicado não, porque isso não é coisa de espírita não. Então vamos ver se não é. A lei da vida tem a obrigação natural, e funciona desse jeito, de te trazer de volta multiplicado tudo aquilo que você fizer. E ela não conta, fala assim, terminou esse período aqui da existência, acabou, não tem mais não. Você é um ser espiritual, você não vai morrer, seu corpo vai falecer, você vai mudar de fase, etc. Mas você vai continuar vivo com toda a sua bagagem, com todo o seu patrimônio espiritual, quer dizer, com o conhecimento, com a informação, com as suas atitudes, tudo gravado magneticamente. Então você agora encarnou como uma moça extremamente fina, educada, está lá no colégio, no recreio, no Rio de Janeiro, numa faculdade, e uma bala perdida, pá, mata você no recreio. Por que eu estou falando desse fato? Porque isso é verdade, aconteceu, e foi o que modificou a minha vida. Quando eu tinha 25 anos, eu revoltei contra Deus. Eu queria saber por que Deus permitia que bandidos tomassem conta do mundo e as pessoas inocentes morrendo com bala perdida. E aí então o que acontece? Eu fui fazer uma turnê pela vida para conhecer a verdade. Fui estudar as religiões todas, para ver o que eles falavam sobre isso. Fui estudar o hinduísmo, fui estudar budismo, fui estudar todas as religiões, ler tudo quanto é livro, li mais de 1000 livros. Vocês acharem que falar assim, não, isso é exagero, ninguém consegue ler 1000 livros. Imagina uma pessoa 30 anos lendo todo dia. Consegue ler até mais do que isso. Então vamos lá. Aí vem a lei da vida, que está gravada em você pela força do magnetismo, chamada lei de amor, que dá direito de você receber de volta tudo o que você fez de maneira multiplicada. Multiplicada. Então, se você fez o bem, vai receber o bem multiplicado. Mas se você fez o mal, vai receber pela mesma lei, a lei do amor, a lei da atração, causa e efeito. Vai receber o mal multiplicado. Então, desta forma, a vida me ensinou, me mostrou, me colocou com uma visão absolutamente clara sobre como que o amor da vida funciona
sobre você. Aprenda a usar o seu melhor vocabulário. Seja doce, seja leve, seja suave, seja sereno, seja tranquilo, seja pacífico, seja educado, coopere, compartilhe, sirva o máximo que você puder, porque a vida está gravando isso magneticamente, juntando isso magneticamente para te transformar aquilo num poder retribuidor, em que você vai receber tudo isso de maneira multiplicada, de maneira intensa, de maneira continuada. Isso é a construção da felicidade. É quando você começa a descobrir que como seres espirituais nós somos palavras, e somente a palavra perfeita, sede perfeitos como Deus é perfeito, como seu Pai é perfeito, é capaz de trazer para você um magnetismo, um campo de atração, um campo de bloqueio, um campo de blindagem, capaz de te fazer perfeitamente, plenamente seguro, estável, tranquilo, independente da circunstância que o rodeia. Então nós estamos vivendo esse momento. E as pessoas que têm a oportunidade de ouvir isso não são todas as pessoas. Porque para muitas pessoas ouvir isso não significa nada. Não tem valor nenhum, não vai modificar a vida delas em nada. Elas não estão prontas para serem aquilo que elas já são de origem, mas não estão prontas para assumir essa realidade. Agora, vocês que estão ouvindo isso, vocês estão sendo colocados diante de um conhecimento, de uma informação que é rara. É para poucas pessoas, não é para todas as pessoas. Então, se isso for publicado, vai para Facebook, ou vai para a internet, ou vai para não sei o quê, milhões de pessoas vão ver, ou milhares de pessoas vão ver, vão ouvir, mas elas não vão dar a menor pelota. Elas falam, esse cara é maluco, ele é doido. Não faz sentido o que ele está falando. Mas para vocês faz. E isso é que a diferença que tem que causar é exatamente isso. É quem está pronto para as vivências da própria divindade, da sua natureza divina. E deixar de começar desde agora, a deixar de ignorar que nós somos deuses, por sermos da espécie divina, filhos de Deus. E não somos humanos, nós estamos cansados de saber que nós estamos humanos, que é muito diferente. Isso é uma fase transitória, como se fosse uma criança na escola com um uniforme escolar, cada um com o seu uniforme. E o uniforme que ele mesmo construiu. Seu corpo é um uniforme ou uma ferramenta de trabalho que é derivação dos conhecimentos que você possui. Se o conhecimento ou a palavra se faz carne e permeia nosso ser, o que é isso? O corpo físico é apenas consequência do que eu conheço, do meu modo de ser, dos conceitos que eu criei, das verdades que eu assumi, daquilo que para mim é estruturante. Então agora eu já sei das 7 virtudes divinas. Todas as 7 virtudes divinas têm um poder nelas próprias que trazem a você a condição de experimentar a vida num nível infinitamente diferente do nível que as outras pessoas vão experimentar. Fala assim, mas isso você está falando assim é porque vocês são espíritas? Nós não somos espíritas, nós estamos espíritas. Nós somos espíritos, como as outras pessoas também são. Mas se elas não abrigarem nelas próprias conceitos que se relacionam à vida superior, como elas vão poder usar esses conceitos? Nunca vão poder usar. Conceito é estruturante. Qualquer conceito me faz agir de modo automático, me faz pensar de modo automático, me faz ter reações de modo automático. Qualquer conceito se torna tão vital para mim, tão fundamental para mim, que se uma pessoa é contra o meu conceito, eu acho que ela é meu inimigo. Só porque tem um conceito diferente. Eu quero disputar com ela a verdade, a razão, a primazia. Quero dizer que ela está errada e eu estou certo. Mas não é assim. Não é assim. Todas as pessoas estão certas. Mas isso não é possível. A pessoa pensa de 2 pensamentos completamente opostos
e as duas estão certas? Como não? Vamos raciocinar comigo. Para uma pessoa, a verdade, o certo e o conceito são aquilo que ela conhece. Não pode ser o que eu conheço, é o que ela conhece. Então, para ela vai defender com unhas e dentes, aquilo é a vida dela, como se fosse a vida dela, ela vai defender o conceito dela. Só que eu, sabendo que é assim, eu dou razão para ela. Por que eu posso dar razão para ela? Porque eu tenho razão. Se eu não tivesse, eu não podia dar. Se eu tenho razão, eu posso dar, porque ela vai voltar para mim. A natureza da vida traz de volta a razão para quem é dono dela. E tira a razão daquele que quer pegar a razão à força. A vida tem uns processos muito interessantes, extraordinariamente interessantes, que a gente ignora, mas eles estão aí presentes na nossa vida o tempo todo. Por exemplo, dificuldades, problemas, adversidades, pessoas contraditórias, adversários. Isso é coisa muito boa. Ah, Celso, agora você endoidou mesmo. Então, quando você colocar isso na internet, aí o povo vai mandar milhões de recado. Fala assim, esse cara é doido, não é possível. Imagina você que precisa de ser absurdamente paciente, ou seja, imperturbável. Então você tem que passar pela experiência de viver a perturbação no nível mais elevado que tiver, para você permanecer inteiro e mostrar que você tem a resiliência, que você não se perturba, não se altera, não perde o equilíbrio, não perde a harmonia com nada, por maior que seja a perturbação e o incômodo. Então, qual que é o papel de quem realmente compreende como que a vida funciona? Qual que é o papel da pessoa? É agradecer pela presença do perturbador. Ele é um professor particular que você contratou quando estava ainda no plano espiritual para ir dar lições dentro da sua própria casa, morar com você, fazer o sacrifício de enfrentar você a vida inteira até você ser domado, pacificado e se tornar resiliente. Aí quando você falar assim, eu desisto de você, agora também não quero nem saber, dê o que der, fale o que fale, eu não estou nem aí. Aí você construiu a resiliência, ele venceu e você também venceu, ele não vai te perturbar mais nunca, acabou. Então, vamos ter um olhar diferente para aquilo que nós hoje achamos inimigos, adversário, dificuldade. Dificuldade financeira. Ora, como que é a dificuldade financeira? Que experiência é essa? Para que ela serve? A experiência de você saber que o recurso é você. O recurso é você, que se você souber canalizar o seu pensamento, a sua ideia, as suas ações vão levá-lo à riqueza. Não é se matando de trabalhar, é claro que precisa de trabalhar, mas não é se matando de trabalhar, não é pelo que você faz que você ganha, é pelo que você pensa, pelas ideias que tem, pelo que cultiva, pelo que você tem de conceito sobre a vida, sobre a riqueza, sobre você, sobre suas capacidades. Então, enquanto você pensava como homem, como pessoa, como ser humano, você acha que a sua capacidade é limitada. Aí eu aprendi isso no curso tal, aprendi aquilo no curso tal, eu sei fazer isso, desenvolvi a habilidade manual disso e daquilo, eu sei fazer isso e aquilo. Isso não é o recurso é a cabeça, é o céu. Esse é o céu. É onde você vai alimentar as ideias que vão se materializar em experiências, em vivências, em natureza, em situações, em comportamentos, em compartilhamentos, em cooperação, que o universo todo coopera, conspira a seu favor. Não sei se vocês conhecem, tem um amigo meu alemão, não sei se ele é alemão, que falava isso, né? Se você tem uma grande ideia, todo o universo conspira a seu favor. Você conhece esse alemão? É Kant. Acho que é Kant. É Goethe. Goethe. Então a gente precisa compreender que antes de nós viveram pessoas
que chegaram nessa lucidez. Eu não estou falando de iluminação, não. Estou falando em lucidez. O que é lucidez? É você ter luz própria. Compreender, entender, enxergar que é do que você fala, das palavras, que você obtém a vida. Que você obtém a experiência da vida. Se você pensar mal de qualquer pessoa, inclusive se for o Jair Bolsonaro, ou se for qualquer outra pessoa, em relação à vida, você está mandando uma energia que vai atingi-lo juntamente com a ideia de outras pessoas, e ele vai ter um comportamento que vai prejudicar você se você estiver pensando mal, ou que vai te beneficiar se você estiver pensando bem. Ele fala assim, mas eu estou aqui em Belo Horizonte, como que eu posso influenciar alguém em Brasília? Não existe distância no universo. A sua energia atinge o objetivo onde quer que seja. E quem quer que seja, sobre o que for que você esteja pensando, seja o que for que vocês estiverem pensando. Então nós precisamos construir agora uma condição diferente de viver a experiência de hoje em diante. Porque senão vai perder sentido. Nós falamos aqui sobre tantas coisas, mas como que daqui para frente, qual é o meu passo inicial? O seu passo inicial é começar a escolher com que palavras você se dirige à vida. E a vida tem 4 grandes interlocutores. O primeiro deles é você mesmo. O que você pensa sobre você influencia a sua capacidade no nível máximo que você possa imaginar. Você é o que pensa que é. Nunca vai ser diferente. O segundo importante interlocutor é o outro. Porque o que você pensa sobre o outro afeta você e afeta o comportamento do outro em relação a você. Se você pensar numa pessoa sobre qualquer aspecto, sobre qualquer perspectiva, aquela pessoa vai se comportar exclusivamente nesse canal de comunicação com você, do jeito que você pensou com ela. Com outros ela pensa diferente. Com outros ela age diferente. Com outros ela tem atitude, comportamento diferente, de acordo com o que a outra pessoa pensa dela. Os canais de comunicação são ida e vinda entre as pessoas que estão conectadas pela ideia, pelo pensamento, pela palavra. O terceiro grande interlocutor é Deus. Deus não é um ser fora de nós. Deus é imanente dentro de nós. É o Espírito, é o conhecimento, é a energia que vibra aqui. São os conceitos. Então eu preciso começar a repensar meus conceitos e verificar que os meus conceitos, que foram todos eles construídos na minha humanidade, passando de geração para geração e pelas ideias das pessoas, chegaram até mim e me tornaram um ser humano. Mas agora eu estou recebendo uma informação que casa com aquelas que já vêm desde a origem, que eu sou um ser divino. Eu sou um espírito imortal. Eu sou um ser Deus, da natureza de Deus, da mesma natureza de Deus. Portanto, eu tenho os poderes de Deus. Eu só preciso, então, alinhar-me com as leis, isso é a fidelidade, alinhar-me com os princípios divinos, para que esses poderes comecem a fluir. E eu acabei de falar que os elementos fundamentais para ativar esses poderes são as virtudes divinas. Sinceridade gera o relacionamento sincero das outras pessoas. A fidelidade te traz empoderamento, capacidade de realizar. A fidelidade te torna divino. Então depois tem a harmonia. A harmonia faz a sua vida ser fluente, te dá fluência na vida, organização. Isso você começa a ver arrumando sua própria casa. Está tudo fora do lugar, as roupas estão fora do lugar, as coisas estão no chão, está tudo espalhado, cozinha desarrumada. Arrume tudo. Começa a perceber que a harmonia dentro da sua casa física é o reflexo da falta de harmonia ou da harmonia da sua casa física, que é seu corpo. Aí você começa a ver uma correspondência. A sua honestidade se transforma em campo magnético que atrai só pessoas honestas. Ao mesmo tempo, cria um campo de blindagem contra desonestos, porque eles não vibram na sua vibração de honestidade. E os afasta. Isso se chama invisibilidade magnética. A pureza permite você ter a clarividência, ou seja, enxergar com clareza o que vem à frente, o que vai vir a seguir. E você vai começar a enxergar palavras. Enxergar que as palavras que você fala, os modos de se comportar que você tem,
as atitudes que você tem, as ações que você desenvolve, são a ponta inicial do novelo que vai ser a sua vida e vai desenrolando enquanto você está andando. Dentro da nossa experiência humana, o grande objetivo é nós nos fazermos a imagem e semelhança de Deus. E nós queremos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Então nós temos que começar a compreender que é o estado inverso. Nós temos que nos ajustar aos princípios divinos para que a nossa divindade possa prevalecer dentro da nossa humanidade. E isso nos retire do mundo de sujeições. Então vamos compreender duas coisas da palavra sujeito. A palavra sujeito, como todas as palavras do nosso grande vocabulário, ela tem a ambiguidade. Qual é o significado disso? Ela tem dois sentidos. Então, se eu vou falar em termos de ambiguidade, eu preciso compreender quais são os dois sentidos das palavras. E entender que há um sentido que me revela na condição de ser humano e outro sentido que me revela na condição de ser divino. E o significado, um é físico, o outro é espiritual. Um cria, na minha estrutura psicológica, psíquica, e no meu estado de espírito, uma capacidade, a outra cria como se a gente tivesse um condicionamento mental. O condicionamento mental nasce de um mesmo efeito, de uma mesma palavra, só que para a natureza física. Então nós temos aí uma proposta para viver uma vida diferente, renovada, remodelada, empoderada, como seres espirituais e como seres divinos a partir de agora. Se nós quisermos continuar vivendo a vida de manada, a vida de gado, podemos continuar, isso não tem nenhum problema. Porque as encarnações são sucessivas, você não vai deixar de, com isso, perder a sua divindade. Você só vai adiar a sua possibilidade de entrar numa dimensão superior da vida, que eles chamam de reino dos céus. Reino de Deus, reino dos céus. Então tudo começa pela sua própria mente, pela sua própria palavra, pelo Espírito. Se você usar as suas melhores palavras, a vida vai se tornar melhor para você. Se você pensar o melhor sobre si e sobre as outras pessoas, você vai se empoderar de uma tal forma que você jamais imaginou. Vai passar a ter acesso a informações que estão além das informações comuns, que estão nos livros, que estão nas bibliotecas, que estão nas outras pessoas. Você vai ter informações que a sua vibração vai alcançar, que está além da humanidade. E as pessoas vão te perguntar, mas onde? Como que você aprendeu isso? De onde você tirou isso tudo? Como que você sabe? Porque o acesso às informações do nível superior só estão disponíveis para quem quer realmente entrar na vida superior. Começa pela atitude simples. Educação, gentileza, leveza, suavidade, doçura, harmonia, compartilhamento, cooperação. Não fale mal de ninguém, não ponha defeito em ninguém, não ponha defeito na vida, não reclame de nada, agradeça por tudo. Pronto, você está com os princípios divinos para ativar seus poderes. Tá? Eu agradeço muito a vocês por terem vindo, foi uma grande oportunidade. Como sempre, é um prazer, viu, Celso, ouvir você. Nós que te agradecemos. E você vai estar conosco novamente, não é isso? Sim, vamos sim. Nós vamos marcar com o Celso para ele retornar, trazer palavras tão consoladoras. Eu não sei o caso de vocês, mas as palestras do Celso fazem isso para mim. Me mostra que eu posso, que a gente é capaz, não é isso? Que a gente tem esse poder, acorda em nós essa capacidade que às vezes a gente deixa adormecido. Verdade. Lembrando, né, do nosso passe, o passe é coletivo na casa de Eurípides nesse período. E as pessoas que estão em seus lares, que sentir necessidade nesse momento de receber o passe, é só no momento da prece, elevar o pensamento a Deus e a Jesus e se situar, né, se posicionar como se estivesse recebendo o passe dentro da cabine. Com relação à água fluidificada, não é diferente. Se você tem o hábito
de colocar água, né? Colocar água no copo enquanto está ouvindo a palestra, a espiritualidade, ela vai trabalhar nessa água, fluidificar, magnetizar, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua necessidade. E se você fez isso, pós a prece, toma água devagar, lembre de tudo que o Celso falou, dentro do poder, dentro da sua capacidade, que você é capaz. A cura, ela está dentro de cada um de nós. Então nós vamos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecer por esses conhecimentos que chegaram a todos nós, pela oportunidade bendita de ouvirmos, de estarmos no nosso corpo de carne, de termos participado desse banquete espiritual. Ó Mestre Jesus, permita que os bons espíritos que aqui estão possam envolver todos nós na vossa misericórdia infinita, tirando todas as energias deletérias, negativas, que só de bênção, de esperança, possa nos renovar. Permita, meu Senhor, que todos nós possamos sair daqui dessa noite bem melhor do que adentramos. E que o seu amor, que a sua misericórdia possa alcançar todos os lares aqui representados. E onde existe uma dor, uma lágrima sequer, o seu amor se faça presença. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.